aí que eu percebi que eu tô gostando bastante, considerando as minhas leituras deste ano. Estou falando do gênero de romance de cowboys, porque quem é que não gosta de um romance de cowboy? Na verdade, se você ainda não gosta é porque você ainda não leu. É isso. E hoje eu vim falar do terceiro livro de uma série aí que conquistou o BookTok gringo, tá conquistando também aqui no Brasil. E, gente, olha, só li, assim, 3 da série e já posso dizer que esse daqui já é meu favorito, que é Só Pra Mim, da Laila Seixas. É o terceiro livro da série Rebel Blue. E, gente, meu Deus do céu, esse livro aqui é perfeito. Ghost Rider, você sabe o que você fez. Aqui a gente vai continuar aí conhecendo os moradores de Meadow Lark, mas aqui os protagonistas são o Gus, o irmão mais velho da Amy, que é a protagonista do primeiro livro, Feita Pra Mim, e do Wes, que é o protagonista do segundo livro, Toda Pra Mim. E aqui ele tem aí a sua própria história pra contar, e junto com ele nós vamos conhecer um pouquinho mais da Ted Anderson, que é a melhor amiga da Amy, que a gente já tem uns vislumbres dela lá no primeiro livro, mas assim, conhecer mais a fundo a Ted, gente do céu. Aqui o Gus tá aí descobrindo que ele não é o super-homem, ele não consegue lidar com tudo sem pedir ajuda. Afinal de contas, ele tem a filhinha dele, a Riley, que é, gente, maravilhosa. Eu amo a Riley, é sobre isso, tá? E ela vai passar aí o verão junto com ele. Afinal de contas, a mãe dela, a Khan, tá aí fazendo a prova da Ordem dos Advogados. Então, ela tá pensando em estudar numa outra cidade e o Gus vai cuidar aí dela o verão inteiro. Mas, além disso, ele ainda tem que cuidar do rancho, cuidar aí dos irmãos, cuidar do novo hotel fazenda que foi criado aí em Rebel Blue. Então assim, ele percebe que ele tá ficando meio assim, ele não consegue dar conta de tudo. E então que a Amy sugere por que ele não contrata a Ted pra cuidar da Riley, pra ver se consegue aí dar uma ajuda pra ele, o que ele firmemente nega. Afinal de contas, ele e a Ted nunca se suportaram. E nem a Ted ia aceitar, afinal de contas ela nunca se deu bem com o Gus, ela tem essa coisa aí de inimigos mortais, ela nunca consegue deixar de dar uma alfinetada nele, acho que desde o primeiro momento que a gente conhece eles lá no primeiro livro, a gente já percebe que talvez tenha algo mais aí pra história. E apesar de tudo, a Ted aceita e eles percebem que talvez essas alfinetadas aí não seja ódio. Afinal, algo aconteceu numa noite 7 anos atrás que eu fiquei um bom tempo tentando descobrir o que era isso, o que tinha acontecido até a gente descobrir, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, é sobre isso e tá tudo bem. E, gente, eu preciso dizer assim, eu gosto de um livro de pai solteiro, é um dos meus gêneros favoritos, talvez, e ver aqui o carinho que o Gus tinha com a Riley, e tem ainda com a Ken, que é a mãe da Riley. Afinal de contas, eles tiveram um caso de uma noite só, e dela surgiu aí a Riley, e ver como que eles têm, assim, uma amizade, essa coisa de eles conseguem fazer essa coisa de os dois são pais bem presentes. Então assim, não tem aquela coisa de eu te odeio, eu não quero ver você feliz. Afinal de contas, a Ken tá noiva e ela vai casar em breve. E o Gus começa assim, talvez perceber que tem algo aí mais com a Ted. Então eu gostei bastante como a Laila escreveu a dinâmica entre os dois, que eu acho bem interessante, e ver assim o cuidado que a Ted tem com o pai dela, que ele foi aí, ele trabalhou na fazenda Rebel Blue quando ela tinha apenas 3 meses de idade, e que foi assim que ela conheceu a Amy, então que elas basicamente cresceram juntas, e mostra assim que às vezes amizades estão em pontos diferentes da vida. E eu não vou falar aqui porque aqui tem um spoiler do primeiro livro, então se você ainda não leu, talvez você pegue alguns spoilers. Então assim, é bem interessante o modo como ela montou essa coisa de nós somos melhores amigas, a gente sempre teve lá uma pra apoiar a outra, mas agora a gente tá em momentos diferentes da vida, você tem outra pessoa pra te ajudar, pra te apoiar, mas eu só tenho você. Então ver assim que, apesar de tudo, as amizades, elas crescem e elas mudam, mas que essas mudanças são importantes. Eu gostei bastante. E aqui tem o Dual POV, que tem os dois pontos de vista, o que eu achei maravilhoso. Porque assim, gente, eu amo um romance quando tem os dois pontos de vista. E ver o Gus, o jeito como ele vai mudando a opinião dele sobre a Ted, como a Ted também vai mudando a opinião dela sobre o Gus, assim, ai gente, é maravilhoso. E os dois, assim, olha, é química de milhões, assim, ó, meu Deus do céu, corei só de ler. Se bem que teve certas partes desse livro também que me fizeram chorar, e principalmente no final tem uma fala do Gus que eu tava assim em lágrimas, porque ele é maravilhoso. Ele talvez tenha entrado aí mais um na lista aí de namorados literários, e ele tá ali junto com Kate Ito,
de cowboy rabugento, pai solteiro. Os dois ali, ó. Eles poderiam formar um clube e convidar Kai Rhodes de Caught Up, que não é cowboy, mas também é um pai solteiro meio grumpy aí, que eu amo. Então, se você já leu aí já leu outros livros da série Rebel Blue e tava com saudade e tava curioso pra saber o que ia acontecer entre o Gus e a Ted, corre pra ler só pra mim. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram do Entre Linhas e a gente se vê na próxima.